E então passo a palavra ao advogado do requerente, doutor Rodrigo Alessandro Sartotti. Seja bem-vindo, doutor Rodrigo. A senhoria tem a palavra por 10 minutos. Obrigado, Excelência. Excelentíssimo senhor ministro Luiz Roberto Barroso, na pessoa de Vossa Excelência, eu cumprimento a todas as pessoas aqui presentes com igual respeito. Bom, eu venho a essa tribuna hoje por uma questão de justiça racial. O meu cliente, ele é um homem negro, de pele parda, filho biológico de uma mulher negra, preta, de pele retinta, e de um pai de origem alemã, de ascendência alemã. E o meu cliente ele passou toda a sua infância e juventude na cidade de Joinville, em Santa Catarina. Uma cidade de ascendência europeia também e uma cidade majoritariamente branca. Como o meu cliente tem no seu nome o sobrenome do pai dele, um sobrenome alemão, Schulz, ele passou toda a sua infância e juventude ouvindo coisas do tipo: ora, como é que pode um preto com sobrenome alemão? Ele ouvia isso direto em Joinville. E os relatos de racismo que ele sofreu em Joinville, em Santa Catarina, e também no Rio Grande do Sul, onde ele fez a graduação, estão também relatados no PCA, nos documentos que instruem o PCA. Bom, como pessoa negra que é, o meu cliente, então, ele fez um concurso para técnico judiciário do TJ do Paraná, nas cotas raciais. Foi aprovado, passou por banca de heteroidentificação, o TJ do Paraná disse que ele era negro. Pois bem, logo em seguida, meu cliente fez o concurso para analista judiciário do TRF1, aqui em Brasília. E também nas cotas raciais, e aqui também a banca de heteroidentificação disse que o meu cliente é negro. Pois bem, no ano passado, o meu cliente passou no concurso da magistratura para juiz de direito do TJ de Rondônia, também nas cotas raciais. Foi submetido à banca de heteroidentificação, a banca do TJ de Rondônia também disse que ele é negro. Portanto, aqui, Excelência, nós teremos uma situação que é inédita aqui no CNJ, porque nós temos um candidato que foi aprovado em 3 concursos, de 3 tribunais, de 3 estados diferentes, de 3 regiões diferentes do país, reconhecido em banca de heteroidentificação como pessoa negra, e num 4º estado, numa mesma região que já o reconheceu como pessoa negra, ele não é mais reconhecido como pessoa negra. Portanto, aqui a gente tem um distinguish de todos os demais casos que o CNJ já julgou de situações semelhantes a essa. Em nenhuma outra, um candidato havia sido aprovado 3 vezes por 3 bancas de heteroidentificação, o reconhecendo como pessoa negra. E é por conta dessa injustiça, senhores, que nós estamos aqui, ingressamos aqui com esse PCA. Bom, no PCA, nós requeremos uma medida liminar e o então relator substituto, João Paulo Schucker, com muita sensibilidade, concedeu a medida liminar para que o meu cliente pudesse fazer a prova oral. Ele fez a prova oral e, para espanto de muitos naquele concurso, ele foi aprovado. Ele está aprovado, a vaga dele está, inclusive, reservada lá. A posse foi dada aos demais candidatos na semana passada. Bom, eu vou aqui rapidamente ressaltar 5 pontos que eu considero mais importantes com relação às questões que resguardam o direito do meu cliente. Primeiro são as evidentes ilegalidades da banca de heteroidentificação do Rio Grande do Sul. Por quê? Primeiro, os membros da banca eles não tinham formação em questões raciais e direitos da antidiscriminação. O TJ do Rio Grande do Sul se limitou a juntar nos autos, Excelências, um cronograma de um curso supostamente dado a esses membros dessa banca, só que não tem nenhuma comprovação de que eles efetivamente participaram, não há nem sequer um certificado de participação. Bom, além disso, a portaria 4 de 2018 do Ministério do Planejamento, que foi citada há pouco aqui, ela determina no mínimo 5 membros na banca de heteroidentificação. Essa banca do Rio Grande do Sul tinha só 3 membros. Alguns TJs, inclusive, têm observado essa regra de 5 membros, como recentemente o TJ do Maranhão. Além disso, existe uma lei estadual no Rio Grande do Sul que determina que nas bancas de heteroidentificação, a banca fará perguntas ao candidato acerca de vivências de racismo. Nenhuma pergunta foi feita ao meu cliente. Até porque, Excelências, a banca, e está nos autos o vídeo, a banca do meu cliente durou 48 segundos. Sendo que desses 48 segundos, 32 segundos, o meu cliente ficou de cabeça baixa assinando a sua autodeclaração.
Bom, além disso, o segundo ponto que eu preciso ressaltar aqui é que, quando ele ingressou com recurso administrativo perante a comissão, a resposta do recurso sobreveio sem fundamentação. O meu cliente não sabe por que, por maioria, a comissão do concurso negou o provimento ao seu recurso. Ele não sabe nem quantos votos foram, ele só sabe que foi desprovido por maioria. Não há fundamentação. Terceiro ponto. Um PCA que nós utilizamos aqui como paradigma, e já foi, inclusive, citado anteriormente aqui, de relatoria do eminente conselheiro Vieira de Mello Filho, nesse PCA, o CNJ entendeu que é necessário ir além da verificação tão somente da cor da pele, como já foi dito anteriormente aqui. Portanto, observar outras características fenotípicas do candidato, e fazendo, por último, perguntas acerca das experiências de discriminação racial vivenciadas. Isso também não aconteceu no caso do meu cliente nessa banca. Quarto ponto, na ADC 41, que foi relatada no STF pelo ministro Barroso, onde se declarou a constitucionalidade das bancas de heteroidentificação, ficou ali entendido que as bancas de heteroidentificação elas servem para evitar fraude, só que elas também não podem violar a dignidade da pessoa humana. Portanto, elas não podem se tornar como se fossem espécies de tribunais raciais, dizer quem é negro e quem não é. É para evitar fraudes. São coisas distintas. E aqui, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, nós não estamos diante de nenhuma fraude. Não há impugnação aqui, nenhuma impugnação exterior aqui. Há o requerimento do meu cliente aqui para reconhecimento da sua condição. E nós temos aqui aquilo que o ministro Barroso, na ADC 41, chama de dúvida razoável. Por que dúvida razoável? O ministro Barroso, nesse seu voto na ADC 41, ele fala que, em alguns casos, nós vamos ter uma certeza positiva acerca da negritude de uma pessoa, mas teremos zonas cinzentas, onde haverá dúvida. E, havendo dúvida, se permanecer a dúvida ao longo das etapas da verificação, deve prevalecer, segundo a ADC 41, a autodeclaração. Entendo aqui que, no caso do meu cliente, senhores conselheiros e senhoras conselheiras, nós temos, sim, uma dúvida razoável. Por quê? Primeiro, ele já foi aprovado por 3 bancas, já foi considerado por 3 bancas de heteroidentificação como pessoa negra, de 3 tribunais diferentes, de 3 estados diferentes, em 3 regiões diferentes do país. Então, não se trata de uma pessoa... faria sentido, inclusive, se no TJ de Rondônia, no norte do país, ele não fosse reconhecido como pessoa negra. Faria algum sentido. E, ao contrário, no Rio Grande do Sul, onde ele sofreu muitos casos de racismo, ele fosse reconhecido como pessoa negra. Mas aqui a gente está justamente diante do contrário. Ele é reconhecido como negro em Rondônia, mas não é reconhecido no Rio Grande do Sul. Bom, e, além disso, o último ponto que eu quero ressaltar aqui nos últimos minutos que me restam é com relação à decisão da... Aliás, antes de comentar isso, é preciso também dizer que essas 3 bancas, esses 3 tribunais que disseram, né, que ele é uma pessoa negra, nos demonstram aqui e nos fazem lembrar também, como já foi dito anteriormente aqui no ponto de pauta anterior, que o judiciário ele é um poder uno. Inclusive, o STF assim o disse quando julgou a constitucionalidade deste Conselho Nacional de Justiça. Bom, se o Poder Judiciário é um só, então... não é possível que, em 3 regiões diferentes, uma pessoa seja considerada uma pessoa negra por 3 tribunais, em 3 regiões diferentes, e numa outra região, aliás, numa mesma região onde ele já foi reconhecido como pessoa negra, ele não é mais reconhecido como pessoa negra. Bom, e o último ponto aqui para ressaltar é com relação à decisão, o mérito da decisão da banca de heteroidentificação. Porque essa decisão ela não é absoluta, ela não é soberana. E ela pode, sim, ter o seu mérito revisto pelo CNJ. Até porque uma das funções principais deste Conselho é justamente a avaliação, a reavaliação, o controle administrativo, aliás, dos atos do Poder Judiciário. Então, é possível, sim, que isso aconteça. Então, para finalizar, senhoras conselheiras, senhores conselheiros, o nosso pedido principal nesse PCA é para que o CNJ reconheça a ilegalidade da banca e valide a autodeclaração de pessoa negra do meu cliente, levando em consideração principalmente que ele já é considerado pessoa negra em outros 3 tribunais, de outros 3 estados, de outras 3 regiões distintas do país.
No entanto, e até considerando, claro, né, até a discussão anterior, embora, né, a gente não possa ter aqui uma retroatividade em Malam partem, inclusive aqui no âmbito administrativo, mas se esse não for o entendimento de Vossas Excelências e entenderem pela impossibilidade desse pedido principal, a gente requer aqui, nos termos, inclusive, do que já foi exposto pelo relator, que seja, então, determinada a constituição de uma nova banca no TJ do Rio Grande do Sul, levando em consideração os critérios que são determinados já pelo CNJ, inclusive antes da resolução aprovada anteriormente, e que temos certeza que, observados esses critérios, com pessoas especializadas, o meu cliente ele vai ser reconhecido como a pessoa que ele é, um homem negro de pele parda. Senhoras conselheiras, senhores conselheiros, todas as pessoas presentes, era tudo o que eu tinha a dizer. Muito obrigado. Muito obrigado, doutor Rodrigo Alessandro Sartotti. Devolvo a palavra ao conselheiro Pablo Coutinho Barreto para voto. Primeiro, gostaria de registrar os parabéns ao doutor Rodrigo Alessandro Sartotti pela veemente sustentação oral na defesa de seu cliente. Bom, primeiro,